Toda ansiedade é doença? Será que toda ansiedade ela é patológica e precisa de tratamento médico? Se você tem dúvida sobre esse tema, vamos embora assistir o nosso vídeo. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Será que toda ansiedade é doença? Essa é uma dúvida muito comum na prática do psiquiatra. Muitas pessoas chegam ao consultório questionando se o nível de ansiedade delas é normal ou se ele é aceitável. É uma pergunta interessante porque nós normalmente temos uma tendência a acreditar que toda ansiedade ela é doentia, que toda ansiedade faz mal, mas isso não é verdade. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele foi projetado por Deus de uma maneira em que a gente experimente a ansiedade, porque a ansiedade ela tem um intuito de nos proteger, de nos capacitar ou de nos dar um gás para resolver alguma situação. Vou dar um exemplo para vocês, aliás, vários exemplos. Se você tem uma prova, um vestibular ou uma tarefa na escola, essa ansiedade que vai anteceder os dias da prova vai te dar mais concentração, vai te dar mais energia, vai te dar mais memória, vai te fazer ficar mais focado naquele objetivo. Em outra situação, você está andando na rua e vem um cachorro bravo, um pitbull querendo te morder. A ansiedade vai fazer com que você tome uma decisão. Se você vai correr do cachorro ou se você vai encarar o cachorro. Ou seja, o que eu quero dizer com esses exemplos? A ansiedade, quando a gente apresenta essa sensação, o nosso corpo ele libera algumas substâncias químicas que elas são benéficas. Normalmente, durante uma ansiedade boa, o corpo ele libera adrenalina, libera cortisol, libera alguns outros neurotransmissores que vão fazer com que a gente tome uma decisão rápida ou que a gente prepare para tomar uma atitude frente a alguma situação. Ou seja, a ansiedade normal, ela é proporcional ao estímulo ou ela é proporcional à situação que você está vivendo. Se você tem, por exemplo, uma decisão que deve ser tomada, ou se você vai receber alguma promoção na empresa, é normal que você tenha uma ansiedade que ela está ali conectada a um problema real, uma situação real. Ou seja, não vamos aqui traduzir então no nosso dia a dia como toda ansiedade, como algo patológico, como algo que precisa de ajuda médica ou como algo que precisa de ir ao psiquiatra. Então, quando que a ansiedade ela é doença? Quando que a ansiedade ela é patológica? Na psiquiatria, nós chamamos a ansiedade de patológica de transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? A sigla a gente chama de TAG, T-A-G, transtorno de ansiedade generalizada. No transtorno de ansiedade generalizada, o paciente ele tem uma ansiedade patológica, ele tem uma ansiedade desproporcional. O paciente com ansiedade generalizada, ele tem uma ansiedade irracional. Ele sofre mais do que ele deve sofrer. Ele se cobra mais do que ele deve se cobrar. E ele não tem uma ansiedade dirigida, às vezes, a problemas reais. No caso do transtorno de ansiedade generalizada, o paciente, normalmente, ou em alguns casos até, isso acontece até durante o período todo, ele sofre até com medos que nem são reais. Por exemplo, o paciente ele começa a viver e a pensar de maneira tão negativa que ele já começa a idealizar um fracasso, um insucesso, algum infortúnio, sem mesmo ele ter a certeza que essas coisas vão dar errado no dia a dia dele. Então, o paciente com ansiedade generalizada, ele vive dias, semanas seguidas, tomado por uma ansiedade incontrolável. E ele começa a ter sintomas físicos também. A ansiedade alta começa a dar nele taquicardia, ou seja, o coração acelera. Ele começa a ter uma sensação de falta de ar, ou seja, parece que o fôlego dele está curto. Ele começa a ter dificuldades para dormir, porque a mente dele não consegue desligar. Então ele vai deitar, ele fica pensando, traçando vários cenários, várias possibilidades daquilo que pode acontecer no dia a dia dele. Outra coisa é que o paciente com ansiedade ele começa a ter dor, dificuldades de concentração, e ele também começa a ser tomado, em alguns momentos, por sintomas físicos de outros órgãos. É comum pacientes com ansiedade terem diarreia, terem constipação, terem sensação de formigamento, terem sensações de tonteira, enfim.
O paciente com ansiedade patológica, com ansiedade generalizada, ele não tem só uma ansiedade mental. A ansiedade normalmente começa a trazer sintomas físicos no dia a dia dele. Ou seja, além da mente estar sofrendo em excesso, além da mente estar antecipando um sofrimento que talvez nem seja real, além da mente estar hiperdimensionando as coisas para pior, o paciente ansioso ele começa a ser tomado por sintomas físicos que vão atrapalhar de maneira significativa a vida dele. Dessa forma, se você está passando por um momento de ansiedade desproporcional, ela está tomando conta do seu dia a dia, ela está atrapalhando a sua concentração, está atrapalhando a sua produtividade. Esses sintomas físicos, eles estão te atingindo ao ponto de você já não mais conseguir controlá-los. Isso provavelmente é um quadro de ansiedade patológica e merece uma ajuda médica, uma ajuda psiquiátrica. Então, passou desse ponto de ser uma ansiedade curta, proporcional, dirigida a alguns estímulos, vamos sempre encarar e pensar que essa ansiedade, na verdade, ela é uma doença e já não é mais uma ansiedade normal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscreva no nosso canal que toda semana nós vamos ter novidades para vocês.